E aí, maravilhosos, tudo bem? Vamos hoje com a videoaula de imunidade adquirida, né? Nós temos basicamente dois tipos de resposta imune. A inata, que vimos em outro vídeo, né? Aquela resposta imune que não depende especificamente do tipo de invasor, ela responde contra tudo que venha a nos invadir, nos fazer mal, como febre, inflamação, tosse, espirro, vômito, acidez estomacal, lisosima da saliva, lisosima da lágrima. E temos a resposta imune adquirida, a específica. Essa sim é fortemente associada à especificidade. Ela é específica contra um certo invasor e essa resposta imune é capaz de, além de dar à imunidade uma resposta específica, também memorizada, né? Causando uma memória imune capaz de defender o mesmo organismo contra o mesmo invasor meses ou anos depois do primeiro contato. É esta resposta imune específica que mais cai em vestibulares Enem, por isso que vale a pena te dar uma atenção especial, beleza? Bora falar um pouquinho da resposta celular, a resposta celular da imunidade. Temos basicamente dois tipos de leucócitos. Nós temos os fagócitos, né, e temos os linfócitos. Os fagócitos são capazes de fagocitar células estranhas, fagocitar patógenos, fagocitar antígenos estranhos. Tudo bem? E os linfócitos são dois basicamente, o tipo B e o tipo T. Esse tipo B, veremos depois, ele vai estar fortemente associado após a sua ativação ao plasmócito com a produção de anticorpos. Já o tipo T, o linfócito T, tem dois tipos. Tem o CD4, que está associado à comunicação intercelular entre as células da imunidade, e tem o CD8, que está fortemente associado à morte das células infectadas ou morte de células alteradas. Sacou, tio? Então, nossa resposta imune específica vai envolver, de um lado, os fagócitos, em especial os macrófagos, né? Fagocitar fagócitos macrófagos. E do outro lado, teremos os linfócitos. O linfócito T, que é assim chamado porque boa parte amadurece no timo, e os linfócitos B, esses fortemente associados à produção de anticorpos, também chamados de imunoglobulinas, que veremos depois num box especial, num vídeo especial. Tudo bem, tio? Pode então? Levanta o olhinho aqui, presta atenção. O nosso organismo ele é invadido o tempo todo por agentes estranhos, né? Alguns agentes são agentes biológicos, né? E outros são agentes abióticos, né? Esses agentes em nós causam resposta imune, seja ela inata ou específica. O tempo todo a gente tem contato com corpos estranhos, né? Que vem no ar que a gente respira, que vem na água que a gente bebe, nos alimentos, entendeu, tio? No contato do meio com nossa pele, nossas mucosas. Então, nossa resposta imune é full time, é o tempo todo, né? Eu representei aqui no nosso quadro uma invasão feita por vírus. Digamos, o vírus da varicela, tudo bem? O vírus da varicela. Varicela também é chamado de catapora, né? Lembrando que os vírus, bactérias, fungos, protozoários, né, algumas algas, são seres complexos. No caso dos vírus, são agentes biológicos muito complexos. Eles têm, por vezes, um envelope viral, né, cheio de aditivos virais nele. Também tem um capsídeo viral, cheio de combinações proteicas, de capsômeros muito próprios. Então, cada tipo de vírus, cada tipo de bactéria, de protozoário, de fungo, vai ter um perfil próprio. Vai ter um perfil antigênico próprio. Sacou, tio? No mesmo vírus, você pode ter várias partes antigênicas diferentes. Então, por exemplo, você pode desenvolver imunidade contra, digamos, tuberculose, que é uma bactéria, né? E aquela região antigênica contra o qual você desenvolve imunidade, se é uma região semelhante à bactéria do cólera, sacou? Por esse motivo que pessoas imunizadas para tuberculose acabam se tornando mais resistentes ao cólera também, denunciando que são partes diferentes do corpo do invasor que são reconhecidos como antígenos e não o invasor como um todo, sacou, tio? É como se eu pedisse, por exemplo, que você reconhecesse uma celebridade. Você é fã de quem? Você fala, pô, eu sou fã de tal celebridade. Como é que você faz para reconhecê-lo rapidamente? Você fala, o cabelo dele é assim, ou o brinco dele é assado, então a tatuagem dele é assim, entendeu? Ou então ele tem um jeito de falar diferente, então os braços são diferentes, né? Então você vai identificar naquela celebridade características, né, de fácil observação. É o que acontece com os vírus, bactérias, fungos, protozoários. Sacou? O nosso corpo vai atrás de antígenos, vai atrás de marcadores antigênicos que sejam fáceis de reconhecer e não o vírus como um todo. Você entende, tio?
Então, nesse caso aqui, eu estou simulando uma situação onde o vírus entra na célula, ele é reconhecido como algo estranho, certo, tio? Nesse momento, vale a pena lembrar que tem um tipo muito especial de célula chamado de monócito. Vou botar aqui, ó. Monócito. Os monócitos, eles são ativados e são transformados neles, ó, nos miseravões, chamados de macrófagos. Os macrófagos são muito especiais porque você pode encontrá-los na corrente sanguínea, você pode encontrar na corrente linfática e pode encontrar entre as células, no tecido. Sacou? Ele pode migrar tanto do vaso linfático para os tecidos, para exercer sua fagocitose, ou ele pode migrar dos vasos sanguíneos para os tecidos, para exercer sua fagocitose. Sacou a ideia? Então o macrófago tem essa capacidade de migrar dos vasos para o tecido por diapdese e no tecido fagocitar o que seja estranho. Como assim que seja estranho? Pode ser um grupo de células mortas, pode ser uma farpa de um espinho, sacou, tio? Pode ser impurezas, a partir, digamos, que você fez a unha e entrou impurezas, ou pode ser, no caso, um vírus invasor, sacou? É bom que fique claro, lembra aí dos assuntos passados, que o sistema linfático tem uma característica muito peculiar. Ele drena os líquidos intersticiais do corpo, provenientes do sangue, certo? Aí os capilares linfáticos convergem para os vasos linfáticos, os vasos linfáticos sobem até a veia subclávica para ter acesso ao vaso sanguíneo que leva o sangue ao coração e retoma esse líquido para o corpo todo. Só que tem um detalhe, o sistema linfático tem linfonodos, que são dilatações cheias de glóbulos brancos, cheias de linfócitos. Então esse líquido intersticial que passa pelo linfonodo, ele é monitorado, sacou? Por essas células de defesa que eu citei. Entendeu, tio? Então o monitoramento é full time. Então sempre que é preciso, né, o macrófago migra da corrente sanguínea para o tecido infectado, né, ou infestado, ou intoxicado, ou contaminado, ou migra do linfático para o tecido em questão, por diapdese. Chegando num tecido já ativado na forma de macrófago, ele fará o papel dele, que é a fagocitose, beleza? Ele fagocita o invasor. Dentro do macrófago, ele fará a digestão intracelular. Lembrando que a digestão intracelular está fortemente associado aos lisossomos. Lembra, tio? Após essa digestão, esse macrófago, então, ele vai se tornar uma célula apresentadora. Esse mesmo macrófago, ele vai virar uma célula apresentadora. Vou botar aqui, ó. Apresentadora. Ele vai atrás de um tipo muito especial de linfócito, né, chamado linfócito CD4, e vai apresentar pedaços desse vírus, ou seja, fatores antigênicos desse vírus, vai apresentar ao linfócito CD4. Sacou, tio? Presta atenção nisso. O linfócito CD4, então, vai investigar um tipo de antígeno. Tudo bem? E o curioso é que esse antígeno tem que estar associado ao macrófago que tenha na sua superfície, atenção, que tenha na sua superfície um ativador chamado CD28. Vou voltar aqui e falar dele, viu? Presta atenção. Ó, o linfócito CD4, ele será apresentado um antígeno proveniente da digestão intracelular do que foi fagocitado. Então, pedaços desse vírus, após a digestão celular, serão apresentados ao linfócito CD4. Só que essa apresentação do antígeno, ó, bota aqui, ó, antígeno, beleza? A apresentação do antígeno tem que estar associado a um ativador químico, chamado CD28. Preste muita atenção. Se o CD28 estiver associado ao antígeno, ele será reconhecido pelo CD4, que vai ativar o alerta, sacou? O CD4 é como se fosse aquele policial, né, que fica na central, aí recebe as informações do bandido. Ó, o bandido tem tal altura, tal peso, né? Veio de tal quadrilha, com tal tatuagem, com tal perfil de cabelo, de roupa, tal. Então ele passa para a central as características do bandido. A central então passa um rádio para os policiais da cidade inteira. Atenção, viaturas, perseguição à quadrilha tal. É o que acontece aqui. Esse linfócito CD4, a função dele é liberar um alerta.
sacou? É liberar um sinalizador. Esse sinalizador tem um nome muito peculiar que eu vou chamar a atenção agora e quero repetir depois, viu? Eu quero você atento. A priori, vamos chamar de citocina. Citocina. Mas chamar de citocina é muito perigoso, porque tem vários tipos de citocina. O nome específico correto, anota aí, é interleucina. Tio, o que é interleucina? É um tipo de citocina que atua entre leucócitos. Interleucina, certo? Esse leucócito aqui, chamado de linfócito CD4, então aqui linfócito CD4, estimulado pela apresentação do antígeno por parte do macrófago, apresentação do antígeno, ativado pelo ativador químico CD8, vai permitir que ele, o CD4, libere esse intercomunicador, esse sinalizador. Só que cuidado, essa interleucina, que é um tipo de citocina, ela é modulada de forma específica em relação a um certo tipo de antígeno. Então, se aqui fosse o vírus da catapora, então seria uma ativação da catapora. Se aqui fosse o vírus do sarampo, então é digerir e apresentar um antígeno do sarampo e ativar no CD4 a liberação de interleucina contra o vírus do sarampo. Sacou, tio? Ou seja, essa interleucina ela é específica. Ela vai cair na corrente sanguínea, ela vai cair na corrente linfática e vai sair se espalhando pelo corpo inteiro. No corpo, ela vai encontrar com dois tipos de célula. Vai encontrar com esse moço aqui, do miolo, o meu lerdinho, chamado de linfócito B, beleza? Linfócito B. E vai encontrar com esse neurótico aqui, chamado de TCD8, beleza? Quando a interleucina correta tocar o linfócito B, ele vai amadurecer e vai virar um plasmócito. Sacou, tio? Então o linfócito B amadurece e vira o plasmócito. Então, o que é o plasmócito? O plasmócito é o linfócito B ativado especificamente por uma interleucina, uma citocina, que veio especificamente no CD4, que foi estimulado por um antígeno apresentado por um macrófago que digeriu um determinado tipo de invasor, que nesse caso que a gente deu como exemplo, o vírus da catapora. Tranquilo? Esse plasmócito, ele vai produzir e vai secretar imunoglobulinas. Imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas são chamadas genericamente de anticorpos. E vimos em outras aulas que as imunoglobulinas são chamadas de IG. Lembra, tio? Imunoglobulina IG. Aí tem vários tipos de imunoglobulina. Tem o IgA, o IgM, o IgD, o IgE, o IgG. Sacou? Essas imunoglobulinas, esses anticorpos, vão cair na corrente sanguínea e vai atuar no que estiver no sangue. Sangue líquido, humor. Então aqui vai ser a resposta humoral. Certo? Quando essa imunoglobulina alcançar o invasor, ela tem três formas de combater esse invasor. Certo? A imunoglobulina ela pode envolver o invasor em neutralização. Ela pode aderir um invasor ao outro por aglutinação. Nos dois casos, ela vai facilitar o ataque de fagócitos. Vai favorecer a destruição do invasor. Se o invasor não for um vírus ou bactéria, se for, por exemplo, um veneno, uma peçonha, aí no caso os anticorpos pode precipitar esse veneno, precipitar essa peçonha, favorecendo a sua desintoxicação. Sacou, tio? Então os anticorpos podem atuar como neutralização, como aglutinação e como precipitação. Mas vai atuar de forma específica, sacou? Cada tipo de anticorpo combate um tipo de antígeno. O curioso é que muitos linfócitos B já têm na sua superfície certos tipos de anticorpos, beleza? Certos tipos de anticorpos. Para vários tipos de antígenos, mais genéricos,
Porque desde que você nasceu, né? Tudo bem que você nasceu, sua mãe deu suporte enorme, né? Sua mãe passou para você, antes de você nascer, sua mãe passou para você uma monstruosidade de IgG. Todo IgG que sua mãe produziu a vida dela inteira, digamos que sua mãe lhe pariu com 25 anos, certo? Desde que sua mãe nasceu, que ela vem produzindo anticorpos contra vacina, contra ácaros, contra poeira, contra pólen, contra fuligem, entendeu? Contra vírus, contra bactérias, contra protozoários. Tudo aquilo que sua mãe veio produzindo de imunoglobulina G a vida inteira, ela passará para você durante a gestação. Então, nego, tu nasceu blindado. Tu nasceu blindado com muito IgG. Como se não fosse suficiente, sua mãe ainda passou para você, pelo aleitamento materno, IgA. Muito IgA para você. Para segurando sua onda até que você se vire sozinho. Tudo bem? Aí quando você ficou mais maturado, você passou a se virar sozinho. Você passou a ter contato com antígenos, alguns provenientes de imunização, vacinação, e outros em contato com o meio mesmo, porque criança tem contato com o meio. É gato, é cachorro, é escola, é creche, é brinquedo, é boca no chão, e bota a mão na bunda, e bota a mão na boca. Então criança é um bichinho imundo para a natureza. Aí vai tendo contato com esses antígenos e vai produzindo uma série de anticorpos contra eles, certo? E muitos desses anticorpos ficam presos à superfície do linfócito B. Aí no dia a dia, você tem contato de novo com esse antígeno, uma bobagem, um ácaro, um pólen, não é? Um fragmento de pelo no ar, né? Um fragmento de asa de um inseto. Aí você já tem o linfócito B pronto, que prontamente vira plasmócito, libera anticorpos e neutraliza, aglutina ou precipita para você, sacou? Isso acontece full time, isso acontece o tempo todo. Nós produzimos anticorpos de milhões e milhões de tipos diferentes, tudo bem? Às vezes contra algo bem mais grave, digamos vírus da gripe, catapora, sarampo, né, bactéria tuberculose, né, o protozoário da amebise, a gente vai produzindo contra coisas mais graves, né? Por exemplo, o Covid, né? Muita gente aí teve contato com o coronavírus SARS, esse mais grave, reconheceu o invasor, fagocitou, apresentou com ativação, liberou a interleucina, né? Ativou o B a virar plasmócito, liberou anticorpos, que aglutinou e neutralizou o vírus do Covid, favorecendo sua fagocitose e eliminação. Muita gente, sacou? Infelizmente, outro tanto, não teve o mesmo perfil imune e sofreu um pouco mais, né? E outra parcela mais sensível e comórbido ou associada a características muito específicas, infelizmente, veio a óbito. Mas muitas doenças infecto-contagiosas matam porque conseguem cabular esse processo aqui, sacou? Agora vem cá. Aproveitando o ensejo aqui do vírus da catapora, certo? Aprendemos em outras aulas que vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Aí você fala assim, professor, já saquei. O senhor falou que as imunoglobulinas, os anticorpos, atuam na corrente sanguínea, humoral. E aqueles vírus que entraram nas células? E aqueles vírus que já infectaram as coitadas das células? Como é que eu faço com elas? Aí que entra esse maluco aqui, ó, o linfócito T CD8. O CD8, ativado por uma certa citocina, ativado por uma certa interleucina, ele, o CD8, vai atacar células infectadas com esse vírus. Sacou? Com esse aqui. E não o vírus do sarampo, da cachumba, da gripe, do Covid. Não. Esse vírus, porque foi esse vírus que foi fagocitado, digerido, apresentado, ativado e comunicado pelo CD4 ao linfócito desse CD8 para ele matar a célula infectada por esse vírus, né? Geralmente o CD8 usa um complexo proteico de um muito peculiar, usa a perforina para fazer isso. Então ele destrói a célula. Daí que a gente sofre tanto com infecção viral. Porque o vírus entra em nossa célula e geralmente quando ele sai da célula, ele mata a célula. Né? Ciclo lítico. Mas se nossa imunidade combater o vírus intracelular, também vai destruir a célula. Sacou? Então nesse caso aqui é a matrix que vem para o bem. Então o CD8 sai destruindo todo tipo de célula que estiver alterada com esse vírus. Professor, esse CD8 só destrói células infectadas por vírus? Não. Também destrói células alteradas do nosso corpo.
células alteradas, células que perderam o controle de algum tipo de homeostase, quase sempre a homeostase mitótica. Então, quando a célula perde a homeostase mitótica e desenvolve tumores e ou cânceres, ela é reconhecida como algo estranho e o CD8 a elimina, né? Infelizmente, esse mecanismo de reconhecimento da célula alterada pode falhar e essa célula alterada não ser detida. Aí a pessoa em questão desenvolve tumores e cânceres. Lembrando que tumores e cânceres são doenças da biologia, da vida, né? Todos nós temos predisposição a tumores e cânceres porque nós, da espécie humana, fomos modelados pela evolução para vivermos no máximo 30, 35, 40 anos. Sacou, tio? Nós passamos basicamente 200 mil anos de existência como hominídeo, vivendo até os 30, 35 anos. Então, a seleção natural não atuou na humanidade para selecionar os mais aptos depois dessa idade, sacou? Então, quem passa 35, 40 anos, passa pagando para ver. Passa pagando para ver. Sacou a ideia? Alguns pagam caro com 40 anos, 50, 60, mas a maioria padece dos 70 em diante. Tudo bem, tio? Bora adiante? Agora que vem a melhor parte, presta atenção. Observe que de forma específica transformamos o linfócito T em plasmócito específico que liberou anticorpos específicos, tudo bem? Com a interleucina específica ativamos o CD8 a liberar perforinas contra células infectadas com vírus específicos, ok? E essa resposta imune vai garantir a nossa defesa imunológica específica. Tudo bem, tio? Adquirida. Fantástico isso. Ok? O curioso é que muitas células CD8 que foram ativadas por interleucinas, elas não vão atuar efetivamente. Elas serão guardadas como células de memória. Certo, tio? Chama de resposta clonal. Algumas células CD8 serão guardadas como células de memória com a capacidade monstruosa de sofrer rápidas multiplicações celulares quando for necessário. Por exemplo, digamos que você pegou catapora com 6 anos. Você fez esse catatal todo aqui com 6 anos. E você lá com 6 anos, você não morreu de catapora, né? Aí você lá com 6 anos pegou algumas células CD8 sua e guardou na forma de células de memória, tudo bem? Elas não foram efetivas, elas foram guardadas. Assim como alguns plasmócitos, ainda na forma de linfócito B, mas já ativado pela interleucina, eles não atuaram efetivamente na produção de anticorpos. Eles foram guardados, mas já ativados pela interleucina, sacou? Foram guardados como memória. Aí essa CD8 guardada como memória e essa B já ativada, guardada como memória, ficará circulando no seu corpo sua vida inteira. Aí você com 26 anos vai visitar um sobrinho que está com catapora e ninguém sabe, certo? Você vem com o sobrinho, pula, brinca, rola com o sobrinho, vai para a piscina e tal, e entra o vírus da catapora em você. Sacou? Entra o vírus da catapora em você, 20 anos depois. Você não vai ter que esperar fagocitar, digerir, apresentar, reconhecer, ativar, liberar a interleucina. Não tem que esperar. Por que não tem que esperar? Porque você já tem, desde os 6 anos, uma reserva de memória imune de CD8 contra esse vírus e de linfócito B contra esse vírus. Resultado, assim que o vírus entre você vindo do seu sobrinho, que entre uma célula sua, nem se multiplica, perforina nele, sacou? Quando circula pela corrente sanguínea linfática, ele nem se ensaia muito, o linfócito B já vira plasmócito e já neutraliza a aglutina. Sacou, tio? Então, essa resposta imune clonal é um troço fantástico. Porque você tem o primeiro contato com o antígeno, seja vírus, bactérias, fungos, protozoários, veneno, peçonha, não importa, toxina, tem o primeiro contato. Você demora um tempo para causar resposta imune, pode chegar a 7, 14 dias. Só que na resposta imune, algumas células CD8, você não é efetiva, ela não vira efetora, ela vira de memória, sacou? Você guarda. E alguns linfócitos B ativados, você não transforma em efetora, não é efetivo, você guarda como memória,
para usar daqui a 5, 10, 15, 20 anos. A maioria dessas respostas dura a vida inteira. Fantástico isso, né, tio? Fantástico isso. Ah, professor, mas eu pego gripe todo ano. São gripes diferentes. A mesma gripe você pega uma vez só. Sacou, tio? Agora, é claro, doenças novas como o Covid, doenças novas como o ébola, o pessoal chama de ebola, são doenças que estão ensinando a humanidade ainda como alguns perfis infecto-contagiosos, né, exigem um cuidado especial. Então, por exemplo, você pega a catapora. A catapora é uma doença que você pode pegar aos 6 anos, né, ficar alterado em casa com febre, mal-estar, cansaço, né, disposição, pústula pelo corpo, por 7, 15 dias. Né, 3 ou 4 cicatriza e a vida segue. Tudo bem? Aí lá com 60, 70 anos, tem uma manifestação secundária chamada herpes zoster, muito desconfortável, muito dolorosa, né? Que afeta alguns nervos do corpo da pessoa que está imunodeprimida pela idade. Ó, é o vírus da catapora mostrando que não é tão simples assim, sacou? O que a gente trabalha no ensino médio é esse básico, que eu já não gosto tanto do básico, gosto de dar uma empurradinha para que você possa pensar e especificar melhor, beleza? Mas vale muito a pena você guardar esse link aí desse vídeo e sempre voltá-lo quando tiver dúvida. Porque como foi explicado aqui agora, é como realmente acontece e é como realmente cai. Beleza, tio? Bora adiante? Vamos lá então? Bem, eu vou acabar essa aula aqui agora, mas nos próximos vídeos teremos pequenos box, pequenos vídeos explicando partes desse sistema. Por exemplo, a gente vai explicar essa interação do CD8 com o antígeno, por que é tão importante. A gente tem que aprender isso, beleza? Temos que aprender os tipos de imunoglobulinas, os tipos de anticorpos. A gente vai dar uma especificada nisso, certo? Vai falar um pouco mais sobre as citocinas, né? E os complexos de histocompatibilidade. Então, nos próximos vídeos, né? Você já fica aí com o dedo no botão. Nos próximos, já dá um clique e já vê os pequenos box, os pequenos mini vídeos. Beleza, amores? Valeu, brigadão e até a próxima. Tchau, tchau.